Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a contar para vocês o GP de Brands Hatch de 1985. E antes de mais nada, vamos tratar do assunto Derek Warwick, Lotus, Senna, Vettel e qualquer coisa desse tipo, que tem muito hater do Ayrton Senna que me cobra isso, me cobra falar desse assunto há muito tempo, ok? E eu vivo falando, esperem a cronologia, esperem a cronologia. Pois bem, chegou este dia, ok pessoal? Qualquer coisa após Brands Hatch estava interessante dentro da cronologia, eu vou explicar isso para vocês. O que aconteceu? Antes do GP de Brands Hatch, o Warwick fez um teste com a Lotus. Só que isso, por incrível que pareça para vocês, nada tem a ver com a possível contratação do piloto. Eu vou explicar e vocês vão entender perfeitamente o que aconteceu. O Ayrton já tinha folga marcada. Como assim, Felipe, folga marcada? Desde o GP de Monza, que o Ayrton já tinha dado entrevistas ao jornal O Globo, dizendo que após o GP de Spa, ele passaria uma semana no Brasil. Então o Ayrton tinha folga já, tudo certinho, fechado com a equipe. E o Hélio De Angelis estava sofrendo ali naquela semana que o Warwick testou, estava sofrendo de otite. É isso aí. Ele estava doente. Conclusão da história, muita dor de ouvido, não tinha como pilotar o carro da Lotus. E aí o que aconteceu? A Lotus já tinha dado folga ao Senna, o Senna já estava no Brasil. A Lotus não tinha piloto para colocar no carro, e aí o Peter Warr pediu ao Jean Sage para que o Jean Sage liberasse o Warwick para colocar o Warwick então no Lotus. Como foi esse teste? Foi um teste de 120 voltas em Brands Hatch, com tanque cheio na maioria do tempo, às vezes meio tanque, e pneus B. É isso aí, porque eram os pneus que a Lotus acreditava ali que ela usaria em corrida, né? E o que a Lotus fez basicamente com o Derek Warwick? Teste de componentes. Ah, Felipe, como assim? Como você consegue dizer pra gente que não foi feito teste de volta rápida? É muito simples, pessoal. Segundo o Autosport Magazine, o único set de pneus que ele utilizou que não foi do tipo B foi do tipo C, ou seja, pneu macio de corrida. Em nenhum momento ele usou os pneus de quali. Em nenhum momento ele utilizou carro leve. Nada desse tipo. Então o tempo dele foi um tempo de 1:11.7. O Prost, nessa mesma sessão, também com tanque cheio e também com pneus C, virou 1:11.3. Ou seja, o Warwick tomou aí 4 décimos do Prost. O Warwick teve problemas nesse teste. É bom relevar algumas questões, então vamos lá. O primeiro problema foi que, como a coisa foi feita aí na correria, e uma prova disso, e que também gerou um problema, foi que o piloto não tinha banco. Essa é a real história. O piloto nem banco tinha para o carro. Então ele utilizou o banco lá do carro mesmo e os cotovelos dele batiam na carenagem o tempo inteiro. Ou seja, a ergonomia estava péssima. Ele saiu, inclusive, com dores depois desse teste aí, até porque foi um teste muito longo. Bom, e o que ele achou então do carro Lotus? Ele diz que o carro é bom, ele diz que o carro é muito suave, lida muito bem com as ondulações do circuito de Brands Hatch, isso impressionou ele. Ele diz também que o carro não tem quase saída de frente alguma e que o carro consegue apontar muito mais tarde para o apex da curva e mesmo assim ele morde o apex da curva, né? Ou seja, você consegue rolar muito mais o chassi comparando, né, com a Renault. Você consegue virar mais tarde e mesmo assim ele chega no apex. Então, enfim, é um belo carro, ele gostou do carro da Lotus. Comparando com a Renault, ele diz que a Renault chega no apex muito cedo e quando você chega lá, a traseira começa a escapar viciosamente, ele diz. A Autosport Magazine considerou esse teste impressionante. É assim que ela define esse teste. Se a gente for olhar pelo Prost, nem é tão ruim mesmo não. O que me preocupou muito nesse teste foi o fato de o Theo Fabi num Toleman em Brands Hatch, ok? Que é um circuito que tem subidas,
você precisa de potência, precisa de torque, enfim, e ele com um motor Hart que não chega nem perto do motor Renault, e o Theo Fabi só tomou 1/10 do Derek Warwick. Então isso sim me preocupou um pouco. Porém, né, o Derek Warwick se defende ali a Autosport Magazine dizendo que em nenhum momento o objetivo do teste era ter velocidade. Ok. Quando a Autosport Magazine também define aí a questão de impressionante o teste, ela também define pelo fato de o piloto ter passado muito feedback, muita informação, muita coisa, e isso na visão deles foi impressionante. Então, enfim, entendam o ponto de vista. Cada um vê do jeito que quiser, ok? Por isso que eu dei a margem para cima e para baixo. E aí vocês entendam como vocês quiserem se esse teste foi bom ou não. Vamos agora para a questão de contratos do Derek Warwick. O Derek Warwick ele era sondado por Brabham, Lotus e Toleman. Eram esses 3 times que a imprensa ventilava ele, tá bom? Na Tyrrell era muito difícil porque, segundo a Autosport Magazine, e ela acertou, a Tyrrell já estava praticamente fechada com Philippe Streiff. E a gente sabe, eles não lá na época, né, mas a gente sabe que a Brabham já tinha fechado com Patrese e o Hélio De Angelis lá em Monza. Porém, eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela que essa confirmação, né, enfim, o anúncio oficial de Hélio De Angelis e Patrese só aconteceu em dezembro. Para vocês terem noção, no início de dezembro, o Hélio De Angelis e o Patrese testaram em Paul Ricard sem serem anunciados como pilotos oficiais da Brabham. Então, o Warwick ainda tinha alguma chance, ainda era ventilado, coisa do tipo. Em dezembro, surgiu o nome do Johnny Dumfries na Autosport Magazine. E, claro, o nome do Maurício Gugelmin desde o início. Senna nunca escondeu isso, ele sempre falou isso na imprensa, inclusive no Sinal Verde, tudo aqui no Brasil. Ele sempre disse que o piloto da preferência dele para ser o escolhido, para ser o segundo piloto, era o Maurício Gugelmin. Então, a Autosport Magazine publicava exatamente isso e publicava também os motivos pelos quais o Senna tinha muita moral para tentar colocar o Maurício dentro da Lotus. O primeiro motivo, que o Ayrton agora seria o primeiro piloto da Lotus, visto que o Hélio De Angelis estava indo embora. Porém, isso ainda era uma sondagem, como eu disse, só se confirmou no mês 12. Eu já trouxe isso para vocês aqui no canal, inclusive como fonte o Ernesto Rodrigues. O Ayrton é quem bancava tudo aquilo ali com o patrocínio dele da Souza Cruz Bate do Brasil. Aquele carro John Play Special que vocês viam lá em 1985 e 1986, quase todo o dinheiro daquele carro era vindo do Brasil, vindo, né, da Souza Cruz. Numa grande empreitada que começou em 83, eu já contei essa história lá no início do canal, né? Ela começou em 83 e aí o Ayrton foi inserido no projeto a partir dali do meio de 1984 para começar a trabalhar com a Bate Souza Cruz em 1985. Então, o Ayrton é quem trazia o dinheiro para a Lotus. O Derek Warwick não viria trazendo um centavo sequer. E o Maurício Gugelmin, caso viesse, viria trazendo algum dinheiro. O Maurício tinha patrocínios. E aí o que aconteceu? Isso foi se arrastando pelo mês 10, mês 11, mês 12 e nada. Chegou na metade do mês 12 e aí começaram a acabar as vagas. Ah, Felipe, como assim acabar as vagas? É isso. A Brabham confirmou Patrese e De Angelis, então dessa forma, né, o Warwick já não tinha mais essa vaga, ele perdeu para o Patrese nessa disputa. Enfim, o Bernie não quis o Warwick, mas eles conversaram sim, tanto conversaram sim que assim que o Hélio De Angelis morre, né, em 1986, quem é o piloto que entra ali? Exatamente o Derek Warwick. Também não consegue a vaga na Benetton, né, porque a Benetton, né, a Toleman, que viria a se tornar a Benetton, também confirmou os seus pilotos, então só restava para ele a Lotus. Conclusão dessa história toda é que o Derek Warwick não foi, né, o piloto quisto ali pela equipe, foi o Johnny Dumfries, que segundo a Autosport Magazine, no meio do mês 12,
ela diz que era a última opção, visto que o Warwick estava livre no mercado e eles apostavam todo o dinheiro deles no Warwick. Ou seja, eles fizeram um all-in no Warwick, arriscaram, fizeram bomba-bomba e perderam, ok? Erraram feio. Conclusão da história toda é que aparece o Johnny Dumfries, nem Gugelmin, nem Warwick. O Johnny Dumfries entra pagando também e entra para ser o segundo piloto da Lotus. Bom, vamos para a questão agora do veto, ok? Segundo o Ernesto Rodrigues, o Warwick tinha uma grande capacidade de fazer amigos e isso preocupava o Senna de alguma forma. Vamos agora para a opinião da Autosport Magazine. Na opinião da Autosport Magazine, o Senna quer o Gugelmin. Ele não quer o Warwick. Então, se ele quer o Gugelmin, é óbvio que ele vai vetar o Warwick. Só que ele não estava contando com o nome Johnny Dumfries, ok? E a Lotus fez a vontade do Senna e vetou, né, o Warwick. Né? Ou seja, não quis o Warwick ou vetou o Warwick, entendam como vocês quiserem. Mas ela fez a vontade do Senna. O Senna queria o Gugelmin. Como eu disse a vocês, o Senna trazia o dinheiro, o Gugelmin ia trazer também dinheiro, era brasileiro, era amigo do Senna, o Senna queria dar oportunidade para um brasileiro. Gugelmin, inclusive, tinha acabado de ganhar o campeonato da Fórmula 3, né? Então, enfim, ele queria dar oportunidade para o Gugelmin, amigo dele. O Warwick, por sua vez, ficou de fora, seja pela questão pessoal com o Senna aí, nessa coisa de fazer amigos, ou seja, né, pela questão do Senna tá tentando ajudar o Gugelmin, arrumar uma boca ali pro Gugelmin, seja por um motivo, seja por outro, o Warwick então foi vetado. Outro ponto que é muito importante de ser dito é que existe aí um outro motivo que fez o Senna vetar o Warwick, e o Senna já deixava muito claro isso desde o mês 9. Tanto o Senna quanto o Hélio De Angelis colocaram a Lotus na parede para que o time escolhesse um piloto para 1986. Vocês mesmos viram o Hélio De Angelis aqui nesse canal dando entrevista ao Reginaldo Leme, né? Já trouxe isso aqui no canal. E aí o que acontece? O que é dito lá? Os pilotos já concordavam que era impossível a Lotus manter 2 pilotos com status de número 1. Isso era impossível. O time tinha de ter componentes para 4 carros, o carro reserva, né, tinha de estar em alto nível, enfim, você tinha que ter mecânicos para 4 carros, componentes para 4 carros, tudo para 4 carros. E aí o que acontecia? Ao invés de você ter, né, um carro competitivo, que é o carro que você guarda ali, né, com todo cuidado para fazer a corrida, como a Brabham fazia, por exemplo, né? Não, você tem 4 carros medianos para ruins. Então, isso era uma reclamação do Hélio De Angelis, isso era uma reclamação do Senna, e os pilotos já tinham convicção de que a Lotus não tinha estrutura para manter 4 carros. Nem a McLaren, com um orçamento de quase 50 milhões de dólares em 1985, mantinha 4 carros. E o Warwick mesmo diz que viria com igualdade de status junto ao Ayrton Senna. Era esse o pré-contrato, o contrato de gaveta que ele tinha nas mãos. No dia 19 de dezembro, na última edição da Autosport Magazine de 1985, a revista chega a cobrar da Lotus uma posição, porque a Lotus não se decidia, a Lotus não tomava uma determinação, né? E aí a revista então cobra da Lotus uma posição. A Autosport Magazine, que já estava, na minha opinião, um pouco preocupada, porque, como eu mostrei na tela para vocês, ela fez um all-in, né? Ela apostou o dinheiro dela literalmente num bomba-bomba, dizendo que entre o Johnny Dumfries e o Derek Warwick, eles apostariam todo o dinheiro deles que o Warwick seria o escolhido, e já estavam começando a ficar preocupados com isso. E aí, dessa forma, então, eles começam a cobrar do Peter uma posição, e o Peter não tomava essa posição. E aí a Autosport Magazine parte, então, né, para deixar de reportar para começar a emitir opinião, inclusive diminuindo o Maurício Gugelmin frente ao Derek Warwick, né?
dizendo que o Warwick era um piloto super experiente, com 5 anos de Fórmula 1, e o Maurício Gugelmin era um novato que não tinha o porquê da Lotus estar demorando tanto. E nessa ladainha toda aí, eles nem citam o Johnny Dumfries, ou seja, eles tratavam o Johnny Dumfries como carta fora do baralho, e foi justamente o piloto que pintou na Lotus. Bom, e o que foi então o ano de 1986 do Derek Warwick? O que aconteceu foi que ele tinha opções na kart World Series, porém o Jean-Marie Balestre não permitiu que o Warwick corresse na kart World Series. Na verdade, foi mais ou menos isso, eu vou explicar para vocês. O Balestre vinha muito preocupado com o que estava acontecendo desde Mônaco 1984, né, para trás, em diversos eventos do GP de Mônaco. A preocupação do Balestre é que os pilotos deixavam de correr o Mônaco GP para correr a Indy 500, ou seja, ele tinha de fazer algo para defender o GP de Mônaco. E aí qual foi a determinação do Balestre? Qualquer piloto que corresse em eventos da Kart World Series ia perder a licença da FIA e nunca mais poderia correr em eventos da FIA. E aí o que aconteceu com o Derek Warwick? Ele não pôde aceitar os contratos aí que ele tinha à disposição na Kart World Series. O Warwick ainda chegou a negociar com o Balestre. O Warwick ficou 5 meses vendo com o Balestre a situação dele. Ok, pessoal? Não foi uma coisa rápida. Eles negociaram 5 meses para que ele liberasse o Warwick para kart. O Balestre não liberou e a determinação final do Balestre veio então no dia 1º de 1986. Pouquinho tempo depois veio o acidente do Hélio De Angelis e aí acabou sobrando aí uma vaga para o Derek Warwick, ok, pessoal? E aí o Warwick deu continuidade na carreira dele na Brabham, ao lado do Patrese. Então foi isso, eu espero ter explicado essa história toda. Peço desculpas a vocês por quase não ter falado nada de Brands Hatch 1985 ainda, porém é porque é uma questão bem específica. Isso aconteceu antes, né, do GP de Brands Hatch, uma semana antes, e no caso específico de Brands Hatch 1985, o technical file, né, desse GP, ou seja, as novidades técnicas que os carros trazem no fim de semana, e eu sempre faço isso com vocês na parte 1, esse technical file em Brands Hatch é basicamente a Williams e as novas suspensões desse time. Não teria muito conteúdo para a gente fazer o technical file, então eu aproveitei a deixa para tratar desse assunto, no qual eu sou muito cobrado por quem é hater do canal, hater do Ayrton Senna, enfim, o pessoal quer ouvir isso da minha boca de qualquer maneira. Então tá aí, eu trouxe toda a história, desde o teste até a escolha do Johnny Dumfries lá no final de dezembro, ok, pessoal? Então é isso, a gente se vê na sexta-feira que vem, 7 da noite. Então até lá.